Sabe quando a gente fala do BTS e pensa em família? Pois é, grande parte desse sentimento passa por uma pessoa em especial, o Jin. E é sobre ele que a gente vai conversar hoje, para entender por que ele é visto como o Hyung, o irmão mais velho, mais querido do grupo. Então, a grande questão que fica é, o que faz do Jin esse Hyung tão especial? E olha, não é exagero não. Para responder isso, a gente vai fundo nas camadas das relações dele e na dinâmica única que ele ajudou a construir dentro do Benten. Olha só o nosso caminho. A gente começa entendendo a filosofia dele como o mais velho, depois passa por cada relação, uma por uma, e no final a gente desvenda o segredo por trás de tanto brilho. Vamos lá. A dinâmica do Jin com o grupo é uma coisa, assim, muito particular. Ele consegue equilibrar perfeitamente a responsabilidade com o carinho e, claro, um senso de humor incrível. Não é um papel fácil, mas ele tira de letra. Agora, o ponto central da abordagem dele, como o mais velho. O Jin nunca quis impor autoridade. A escolha dele foi liderar de um jeito diferente, sabe? Uma liderança que se baseia na proteção e na conexão, e não na hierarquia. E como isso funciona no dia a dia? É bem por aí, olha. Sabe aquele clima que fica pesado? Ele chega e solta uma piada. A pressão tá muito alta, ele se faz de bobo para todo mundo relaxar. E o mais importante de tudo, ele protege emocionalmente os mais novos, sempre colocando o bem-estar deles acima de qualquer formalidade. E isso não é só uma interpretação nossa não, veio dele mesmo. O próprio Jin já falou que a intenção dele era evitar de qualquer jeito que os outros se sentissem desconfortáveis por causa da hierarquia. Essa decisão, lá no começo, criou uma base de segurança e confiança que define o grupo até hoje. Ok, agora que a gente entendeu a filosofia dele, vamos mergulhar nas relações. A gente vai começar pelas dinâmicas mais maduras, aquelas construídas num entendimento silencioso e num respeito mútuo. E a primeira dupla é essa aqui, Jin e Namjoon, o membro mais velho e o líder oficial do grupo. A parceria deles é baseada no respeito profundo, quase silencioso. O Jin entende o peso que o Namjoon carrega e, em vez de disputar o lugar dele, ele oferece suporte total. O próprio Namjoon já disse que o Jin foi essencial nos primeiros anos, sendo um verdadeiro pilar de estabilidade emocional. É uma relação madura, tranquila. Vamos para a próxima dupla, Jin e Young, que são conhecidos por serem um pouco mais na deles, emocionalmente falando. O interessante aqui é ver como os opostos se complementam. O humor exagerado do Jin encontra o humor seco do Young e eles se entendem perfeitamente. O afeto não é de ficar na cara, mas a confiança que o Young deposita no Jin é gigante. É aquela amizade em que o silêncio diz tudo, sabe? Mudando completamente o clima, vamos agora para as conexões de alta energia, onde o afeto é demonstrado de forma mais aberta, mais vibrante. E claro, não tinha como começar essa parte sem falar de Jin e Hosek, a dupla responsável por injetar energia no grupo. A dinâmica deles pode ser definida como um caos organizado. Juntos, eles têm o poder de levantar o astral de qualquer lugar. Mas por trás de toda a brincadeira, existe um respeito profissional imenso um pelo outro, especialmente nos momentos de maior cansaço. A seguir, uma relação marcada por uma troca intensa de cuidado e afeto. Jin e Jimmy. A conexão deles é quase maternal, mas é uma via de mão dupla. O Jimmy é extremamente carinhoso com o Jin e o Jin, por sua vez, cuida muito da autoestima do Jimmy. O próprio Jimmy já diz que se sente completamente seguro perto do Jin porque sabe que vai ser sempre acolhido, nunca julgado. Chegamos na última camada de relações, agora focando no papel protetor do Jin com os membros mais novos do grupo, a famosa McNally Line. A dinâmica entre Jin e Taeyong é definida pela espontaneidade, e é aqui que a gente vê a filosofia do Jin em plena ação. A proteção emocional que ele oferece dá ao Taeyong a liberdade para ser sua versão mais autêntica, mais espontânea, sem medo de errar, porque ele sabe que no final do dia sempre vai ter ali um porto seguro. E por último, temos talvez uma das relações mais simbólicas de todo o grupo, Jin e Jungkook. O Jungkook entrou no grupo muito novo e o Jin rapidamente virou essa figura de proteção para ele. Essa frase do Jungkook diz tudo. No momento em que tudo era novo e assustador, foi o Jin quem o fez se sentir em casa. É uma base que sustenta a relação deles, cheia de brincadeiras e provocações de irmãos até hoje. Ufa! Depois de analisar todas essas camadas, vamos finalmente responder a nossa pergunta inicial. Afinal de contas, qual é o segredo do brilho do Jin? O segredo está em 4 elementos-chave. Primeiro, ele carrega o peso emocional do grupo sem reclamar. Segundo, ele consegue transformar tensão em risada. Terceiro, ele cuida sem controlar.
E quarto, que talvez seja o mais importante, ele ama sem exigir absolutamente nada em troca. E para concluir, essa frase resume tudo de forma perfeita. O Jin é aquele Hyung que dá um passo para trás só para garantir que todos os outros possam brilhar. E é exatamente por causa dessa generosidade, desse altruísmo, que ele próprio brilha tanto.